Antes de orarmos, vamos primeiro reservar um momento para ouvir a palavra de Deus. E então, oraremos juntos. Em 1 Timóteo 4,10 diz: Porque para isto trabalhamos e lutamos, porquanto esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Este versículo traz uma verdade que não pode ser ignorada. A vida de fé não é inativa. Não é algo sobre o qual você pensa ou fala casualmente. É algo em que se trabalha, algo ao qual se apega com todo o seu ser. Porque não está fundada em palavras vazias, está ancorada no Deus vivo. Nossa esperança não está numa filosofia, nem numa tradição, mas no Senhor que está vivo, que reina e que nos chama a crer. Mas a pergunta precisa ser feita: o que significa crer verdadeiramente? Muitas pessoas dizem: eu creio em Deus. Mas a Bíblia nos impele a ir além. A diferença entre crer em Deus e verdadeiramente crer em Deus, a ponto de sua vida refletir essa crença. Crer em Deus é acertar, mas crer em Deus é ser tomado pela sua palavra. E ir ainda mais longe. Crer em Deus é viver isso. É deixar que suas ações, sua obediência e suas escolhas diárias mostrem que sua confiança está nele. É aqui que vem o desafio, porque há muitos que dizem que creem, mas suas vidas contradizem suas palavras. Eles creem na existência de Deus, mas não seguem a sua voz. Dizem confiar nele, mas ainda vivem como se ele não pudesse ser confiado. Dizem que ele é o Senhor, mas reservam parte de sua vida para governar por conta própria. A Bíblia é clara. Isso não basta. Tiago 2,19 deixa claro: Tu crês que existe um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Essa é uma verdade sóbria. Os demônios creem. O próprio Satanás crê. Eles não são ateus. Não negam que Deus é real. Conhecem o seu poder. Tremem diante da sua presença. Reconhecem a sua autoridade. Mas a crença deles não leva à adoração. A crença deles não produz obediência. A crença deles não traz amor nem rendição. Eles creem, mas permanecem em rebelião. Por isso, simplesmente crer na existência de Deus não é a fé que salva. A verdadeira crença cristã vai além das palavras e do reconhecimento. Ela enraiza-se no coração e flui para fora, para a vida. É uma coisa dizer, creio que Deus pode prover. É outra completamente distinta confiar nele o suficiente para descansar quando a ansiedade o tenta, para dar quando o medo sussurra para segurar, para obedecer quando sua carne diz que não faz sentido. A verdadeira fé não se detém no acordo mental. A verdadeira fé produz ação, produz rendição e produz obediência. É por isso que Hebreus 11:1 define fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé não espera por provas para obedecer. A fé não exige provas antes de agir. A fé acredita na palavra de Deus e responde em confiança, mesmo quando os olhos não veem como tudo se resolverá. E é aqui que vemos a diferença entre crer em Deus e viver isso. Crer em Deus significa reconhecer a sua verdade. Crer em Deus e viver isso significa obedecê-lo. Abraão é um dos maiores exemplos disso. A Bíblia diz em Gênesis que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Mas note como sua fé foi provada por meio da obediência. Quando Deus lhe disse para deixar sua terra, ele partiu. Quando Deus lhe prometeu um filho, embora seu corpo estivesse como morto, ele confiou. Quando Deus o testou com Isaque, seu filho único, Abraão levantou a faca na fé de que Deus poderia ressuscitar o menino dos mortos. Isso é o que significa crer e viver. Abraão não apenas disse, eu creio em ti, Deus. Ele caminhou passo a passo, mesmo quando isso lhe custou tudo. Essa é a fé que salva. Essa é a crença
que produz vida. E como isso se manifesta no dia a dia para nós? Vê-se quando você se agarra às promessas de Deus, enquanto tudo ao redor treme, quando você escolhe obedecer ao seu mandamento mesmo enquanto o mundo incita a concessão, quando você ama o inimigo, embora sua carne anseie odiar, quando você perdoa, embora a amargura pareça ser mais fácil, e quando você se posiciona pela verdade, mesmo quando isso lhe custa algo. Essa é a diferença entre crer e viver a crença. Satanás crê e treme, mas ele nunca obedecerá. O cristão crê e se submete porque o Espírito de Deus transformou o seu coração. É por isso que Paulo disse: nós trabalhamos e lutamos. Porque viver a crença exige esforço, requer disciplina, requer rendição a cada dia. Não basta dizer, eu creio. Você deve deixar que sua crença seja vista em sua vida, em sua adoração, em seu amor, em sua perseverança. Assim, a verdadeira pergunta não é apenas, você crê em Deus? Mas você crê nele o suficiente para obedecer? Você crê nele o bastante para se render? Você crê nele o suficiente para viver como suas promessas fossem verdade? Porque a fé verdadeira sempre dará fruto. Jesus disse em Mateus 7,21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Repare, não são os que apenas dizem, mas os que fazem. Não são os que somente confessam, mas os cuja confissão produz obediência. Por isso, a vida cristã é um caminho, uma corrida e uma batalha. É escolher diariamente crer e escolher diariamente viver essa crença. E sim, é custoso. Significa morrer para si mesmo. Significa ceder o controle. Significa confiar quando é mais fácil duvidar. Significa obedecer quando é mais fácil ceder. Mas é isso que significa seguir Jesus. Então, fixe sua esperança no Deus vivo. Creia nele, confie nele, mas vá além e viva isso, porque esse é o tipo de crença que permanecerá firme na provação, que suportará o teste, que brilhará como luz do mundo. Amém? Agora vamos reservar um momento para orarmos juntos. Pai, Santo Deus, Abba, Pai, Tu me conheces bem. Vês cada pensamento, cada desejo, cada fraqueza e cada anseio. Nada está escondido de Ti. E por isso eu venho hoje confessar que preciso do Senhor. Não quero que minha fé seja superficial. Não quero ficar apenas em dizer, eu creio em Deus, enquanto a minha vida conta outra história. Não quero ser daqueles que Te honram com os lábios, mas mantém o coração longe de Ti. Quero que minha crença em Ti seja real, viva e visível na maneira como eu vivo todos os dias. Confesso que houve momentos em que acreditei com palavras, mas duvidei com ações. Momentos em que disse, Senhor, confio em Ti, e ainda assim me apeguei ao medo. Momentos em que declarei, Tu és o meu provedor, mas meu coração se agarrou à ansiedade. Momentos em que eu disse, Tu és o meu Senhor, e no entanto escolhi minha vontade em vez da Tua. Perdoa-me, Pai, por cada momento que minha fé foi apenas palavra e não rendição. Perdoa-me por crer como o inimigo crê. Não quero esse tipo de crença. Não quero uma crença que pare no reconhecimento. Quero uma fé que transforme o meu coração. Quero uma crença que produza amor, obediência e fruto. Ensina-me o que significa não apenas crer em Ti, mas viver essa crença todos os dias. Senhor Jesus, eu lembro-me que disseste que nem todos o que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Não quero que minha fé seja confissão vazia. Não quero viver de modo que meus lábios digam uma coisa e minhas escolhas outra. Quero ser achado fiel, vivendo em obediência à Tua vontade. Por isso eu oro hoje.
Faz com que a minha crença se mova da boca para o coração, do coração para as mãos e das mãos para cada passo que eu der. Que minha crença guie as palavras que eu falo aos outros, que se manifeste em como trato minha família, em como amo meus vizinhos, em como perdoo os que me ferem, que se reflita como enfrento as provações, em como respondo ao sofrimento, em como eu persevero quando a vida está pesada. Eu quero crer em Ti o suficiente para obedecer quando isso me custar algo. Quero crer em Ti quando bastante confiar, não no que eu vejo como o caminho está à frente, mas quero crer em Ti o suficiente para obedecer quando isso me custar algo. Eu quero crer em Ti o bastante para confiar quando não vejo o caminho à frente. Eu quero crer em Ti o suficiente para esperar quando a minha carne deseja avançar. Eu quero crer em Ti o suficiente para perdoar quando a amargura tenta me dominar, para amar quando o ódio parecer mais fácil, para orar quando desistir parecer mais natural. Espírito Santo, peço que me enchas de novo. Derruba cada muro de resistência em meu coração. Remove toda teimosia que queira agarrar-se ao meu próprio caminho. Ajude-me a render-me não apenas em palavras, mas em ação. Dá-me forças para viver aquilo que eu creio. Pai, eu sei que o inimigo crê e treme, mas nunca se curvará. Que minha vida não seja apenas inclinar a cabeça em oração, mas inclinar a vida em rendição. Que eu não apenas tema o Teu poder, mas me regozije no Teu amor. Que eu não apenas reconheça quem Tu és, mas viva em obediência a quem Tu és. Senhor, sei que viver a fé nem sempre é fácil. Exige morrer para mim mesmo, carregar a cruz diariamente e dizer sim a Ti, mesmo quando tudo em mim quer dizer não. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me quando a tentação vier. Fortalece-me quando a dúvida surgir. Fortalece-me quando o medo tentar roubar minha confiança. Ensina-me a ser fiel nas pequenas coisas. Ajude-me a ser consistente na oração, diligente na Tua palavra, humilde no serviço e generoso no amor. Senhor, eu anseio por uma fé como a de Abraão, uma fé que creia nas Tuas promessas o suficiente para lançar-se no desconhecido. Que confie na Tua palavra, Senhor, o bastante para colocar tudo no altar. Ensina-me a confiar, a render-me e obedecer assim. E quando vierem as provações, que minha crença não se desfaleça, mas se fortaleça. Que as tempestades da vida refinem minha fé, em vez de destruí-la. Que as estações que me esperem ensinem paciência em vez de desespero. Que as decepções me aproximem de Ti, em vez de me afastarem. Que cada dificuldade prove que minha fé não está em mim, mas no Deus vivo que nunca falha. Pai, que minha vida pregue mais alto do que minhas palavras. Que as pessoas vejam não apenas o que eu digo, crer, mas como eu vivo o que creio. Que minhas ações testifiquem que Jesus Cristo é o Senhor. Que minhas escolhas declarem que confio nas Tuas promessas. Que minha obediência revele que meu coração pertence a Ti. Eu sei que falharei. Sei que cairei. Mas mesmo assim, Senhor, ajuda-me a levantar de novo em fé. Ajude-me a não permanecer no sentimento de culpa ou na vergonha, mas a voltar-me depressa para Ti, sabendo que a Tua graça é o suficiente. Obrigado por minhas falhas não me desqualificarem quando corro a Ti em arrependimento. Obrigado por Tua misericórdia, que se renova a cada manhã, e porque Tu és paciente comigo enquanto aprendo a andar em fé. Hoje, eu renovo a minha entrega. Hoje escolho ir além das palavras. Hoje peço que tornes minha crença viva, torne-a visível, torne-a frutífera, torna luz que brilha na escuridão. Pai, entrego-me em Tuas mãos, que cada parte da minha vida seja evidência de que não apenas creio em Ti, mas que vivo o que creio, e que tudo isso traga glória ao nome do Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus, meu Salvador e meu Rei. Obrigado por ouvir, Senhor, a minha oração, a nossa oração aqui, Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque sei que Tu és um Deus bondoso, um Deus zeloso, um Deus Pai, um Deus amigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra tão bendita e tão maravilhosa, que ela me transforme todos os dias. Amém
E se essa oração tocou o seu coração, digite amém como um sinal de fé. Eu oro para que toda bênção mencionada nessa oração desça agora sobre você, em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários. Teremos a honra de orar por você. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre e sempre com você. Deus abençoe.